Deus é tão grande, deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Que Ou isso? seja, não dá pra entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina, ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo, Eu tenho livre-arbítrio mesmo? eu tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz pra mim é honesta, ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída falou assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, vai longe, Começar- mas eu vou começar dessa aqui pra derrubar as outras. Quem deu a resposta boa? Porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque. Você pode imaginar um toque, quando você sonha, você não... Aliás, mesmo? quem já fez xixi na cama sabe o que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá, Sim. né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso, e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo, porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase, cogito ergo sum, em latim, penso, logo existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser o outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós, verso 14, e habitou entre nós. Deus falava com Jesus? Bingo! Jesus e Deus estavam em pé de igualdade, tá bom? Ele só se materializou e foi pra terra? Exatamente, só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui tá falando até antes da terra, tá falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus, porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus.
João fala que o verbo logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho. Eu vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Eu vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto pro texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje, olha assim, mas por que, gente? Amor. Por que a Laura me amou? Eu não sei. Você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Porque eu vejo que tem pessoas também que procuram essas brechas filosóficas também pra insistir numa parada também muito chata. E ficar sofrendo. Não existe. Ficar sofrendo. Então, assim, não sei por que a Laura resolveu me amar. Nem é isso que eu vou saber. Eu ganhei, foi na loto com ela me amando.